a decisão ou o acordo versar sobre a unificação de vínculos, o declarante ele deve se atentar para algumas regrinhas específicas. Bom, as primeiras considerações a ser feita é que as hipóteses tratadas no E-Social como de unificação de vínculos de unicidade contratual, elas não se restringem às hipóteses previstas lá na SLT no artigo 453, né? Se incluem também nessa hipótese aqueles casos em que há uma sequência de vínculos, né? Um enviado no evento 2.300, na condição de trabalhador sem vínculo de emprego, e outro na condição de trabalhador com vínculo de emprego. Neste caso especificamente, vou dar um exemplo para ficar mais fácil a visualização. Suponhamos um empregado que teve, uma pessoa que teve um contrato, celebrado um contrato de estágio, o empregador enviou o respectivo evento 2.300 para poder escriturar essa contratação, e na sequência, esse mesmo estagiário foi admitido como empregado e o empregador enviou o evento 2.200, admitindo ele como empregado. Bom, posteriormente, essa pessoa, ele entrou com uma reclamatória trabalhista, solicitando o reconhecimento do vínculo de emprego naquele período em que ele foi contratado como estagiário, e a reclamatória foi julgada procedente. Esse é um caso em que tem dois contratos, né, e que, embora não esteja abarcado pelas hipóteses previstas lá no artigo 453 na CLT, vai ser um caso que será tratado no E-Social como de unicidade contratual. Um outro exemplo também, que é tratado no E-Social como de unicidade contratual, mas que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 453, é o caso de vínculos simultâneos, o que é muito comum nos contratos de professores. Suponhamos um caso de um professor que é contratado pela mesma instituição de ensino para, na parte da manhã, dar aula de história, e no turno noturno, para poder dar aula de matemática, com dois contratos distintos. E, posteriormente, em uma reclamatória trabalhista, foi reconhecido que se trata de um único contrato. Neste caso, também o E-Social tratará como uma hipótese de unicidade contratual de contratos que foram unificados e, portanto, embora não se enquadre na hipótese do artigo 453, também será tratado como contrato unificado. Uma segunda consideração a ser feita se refere ao aspecto temporal dos vínculos que serão unificados, né? Se todos os vínculos que foram tratados na decisão judicial, que foram unificados pela decisão judicial, eles se referirem a vínculos anteriores ao início de obrigatoriedade do E-Social, ele não será tratado na escrituração do 2.500 como vínculos unificados. Ele será tratado nessa hipótese como vínculo de emprego formalizado em período anterior ao E-Social, que é um tipo específico que será tratado também nesse curso. Agora, se pelo menos um dos vínculos que foram unificados estiver em período posterior, em vigência, né, posterior ao início de obrigatoriedade do E-Social, este caso será tratado como unificação de vínculos e vai requerer do declarante também a adoção de alguns procedimentos especiais que eu vou mencionar logo à frente. Bom, a terceira consideração inicial também a ser feita é que, nesse caso de unificação de contratos, a escrituração ela não será realizada apenas no evento 2.500. Será necessário realizar ajustes na escrituração original. E, bom, e que ajustes são esses? Bom, o primeiro, eu tenho que fazer referência, naquelas hipóteses em que os vínculos, ou parte dos vínculos unificados, algum ou alguns dos vínculos unificados, tiver vigência em período anterior à obrigatoriedade do E-Social. Neste caso, eu vou ter que, para poder fazer a escrituração desse vínculo no 2.500, eu vou ter que necessariamente enviar o evento 2.200 destes vínculos que foram incorporados. Então, eu envio o evento 2.200, chamando a atenção
que eu devo preencher o grupo desligamento destes eventos. Se se referir a um vínculo de vigência anterior ao início de obrigatoriedade do E-Social, mas se tratar de um vínculo que não é vínculo de emprego, que deve ser declarado no evento 2.300, este evento também deve ser enviado com o grupo término preenchido, indicando, obviamente, a data de encerramento desses vínculos. Essa é uma providência que tem que ser feita antes do envio do evento 2.500, e é um ajuste na escrituração original. Um segundo ajuste na escrituração original diz respeito ao encerramento dos vínculos que foram unificados. Então, os vínculos, todos os vínculos que foram unificados, eles têm que ter um encerramento. Então, o evento 2.200, para aqueles eventos vínculos de emprego, deve ser enviado um evento 2299, respectivo, e para os vínculos que não são de emprego, os TSVS, deve ser enviado um evento 2399, indicando, primeiro, se tratar de empregado, deve ser enviado o motivo 44, deve ser informado o motivo 44, que se trata de agrupamento contratual. E, se for o TSVE, deve ser informado o motivo 99. Bom, nestes eventos de desligamento também, tanto o 2299 quanto o 2399, deve ser informado o número do processo trabalhista e a data de desligamento deve corresponder àquela que foi indicada lá na decisão judicial. Então, nesse sentido, uma representação gráfica aqui, que a gente deve se atentar é o seguinte: primeiro, pode ser qualquer vínculo, pode ser TSVE ou pode ser vínculo de emprego, Esses vínculos, eles têm que estar escriturados previamente no E-Social. Então, se a data suponhamos que a data de início de obrigatoriedade está aqui, apenas um vínculo, ele está em período posterior ao início de obrigatoriedade do E-Social. Então, eu tenho que enviar este evento, 2.300, e eu envio ele com a data término preenchida. Eu tenho que enviar o evento 2.200 com a data término preenchida também, e para eu poder previamente fazer a escrituração. Bom, se o vínculo estiver ativo, além dessas providências anteriores que eu mencionei, também há que ser retificada a data de admissão do último evento 2.200 enviado para compreender todo o período do vínculo que foi reconhecido, Então, para ficar mais fácil visualizar, eu devo, aqui nessa representação gráfica, eu mostro, além desses eventos todos estarem, eu tenho que mandar todos os eventos com início e fim, Início e fim, e o último evento 2.200, ele, obviamente, ele não vai ter fim, porque ele está ativo, se trata de empregado ativo. O último evento, ele não vai ter fim, e eu vou retificá-lo. Eu pego esse evento e retifico, falando que a data original dele de admissão é esta aqui, no meu exemplo, que seria aqui a data do início do estágio. Ok? No próximo vídeo, eu vou dar sequência aqui à forma de escrituração no evento 2.200 para os casos de unicidade contratual.